Boa noite a todos. Meu nome é Xerxey Gonçalves de Oliveira e eu estarei apresentando o trabalho denominado Suplementação Materna com Doses Supra-Recomendadas de Ácidos Graxos Poliinsaturados ômega 3 e ômega 6 influencia o desenvolvimento de ratos Wistar. A nutrição, seja ela via placentária, seja ela via lactação, é um fator condicionante do desenvolvimento. A presença de um substrato nutricional em excesso, como por exemplo os ácidos graxos poliinsaturados, portanto, pode causar injúrias à prole. O seguinte estudo visa avaliar o efeito da suplementação com doses elevadas de ácidos graxos poliinsaturados sobre o desenvolvimento das proles. O experimento foi conduzido da seguinte forma: 30 ratas da linhagem Wistar foram divididas em 3 grupos. Um grupo controle, sem nenhuma intervenção, um grupo suplementado com ômega 3 e um grupo suplementado com ômega 6. As ratas destes grupos foram suplementadas com uma dose de 4 gramas por quilo ao dia, antes do acasalamento, durante a gestação e durante a lactação. Dessas progenitoras foram coletados o leite e o plasma e submetidos à análise bioquímica. As respectivas proles foram avaliadas nos quesitos evolução do peso e tamanho. Esses dados foram submetidos à análise estatística no programa R. Os dados foram submetidos à estatística exploratória através da análise de componentes principais, a PCA, e a partir desta foi feita a análise de caminhos, a fim de descrever interações positivas ou negativas entre os resultados. Quanto às variáveis corporais da gestação, o primeiro componente foi denominado de ganho de peso, compreendido pelo ganho de peso total e peso corporal, e o segundo componente foi denominado consumo alimentar, compreendido pelo consumo total, e não houve diferença entre os grupos nos dois componentes. Em relação ao perfil bioquímico do leite, o primeiro componente foi denominado proteína mais lipídios, constituído pelas proteínas solúveis, colesterol total e triacilgliceróis, e o segundo componente foi a glicose. Foi observada a diferença entre os grupos no componente proteína mais lipídios, sendo que as progenitoras suplementadas apresentaram maiores cargas fatoriais quando comparadas às controle, mostrando o efeito do excesso de ácidos graxos poliinsaturados sobre o aporte proteico e lipídico do leite materno das suplementadas versus o controle. No entanto, não houve diferença entre os grupos no componente glicose. Para análise das variáveis corporais do desenvolvimento da prole, o primeiro componente foi denominado crescimento, constituído pelo índice de Lee aos 13 dias, peso corporal aos 13 dias, comprimento nasanal aos 13 dias, ganho do índice de Lee total ganho de comprimento nasanal total. E o segundo componente, o ganho de peso, constituído pelo ganho de peso total e ganho de peso até o desmame. Foi observada a diferença entre os grupos no componente crescimento, sendo que as proles suplementadas apresentaram menores cargas fatoriais quando comparadas às controle, mostrando que o excesso de ácidos graxos poliinsaturados nos suplementados promoveu redução do crescimento. Da mesma forma, houve diferença entre os grupos no componente ganho de peso. No entanto, o grupo controle apresentou valores intermediários, enquanto houve aumento das cargas fatoriais nas proles suplementadas com ômega 3, quando comparadas às proles suplementadas com ômega 6. A comparação entre esses dados e a relação entre eles foi feita pela análise de caminhos. Notou-se que as alterações gestacionais exerceram efeitos negativos sobre o desenvolvimento da prole e sobre as características do leite materno. De forma antagônica, as alterações do leite materno exercem efeitos positivos sobre o desenvolvimento. Dessa forma, é possível observar que as alterações promovidas pelo excesso lipídico promoveram redução da qualidade nutricional do leite materno e sobre o desenvolvimento da prole, sendo que a alteração do leite fortaleceu as alterações encontradas na prole. Logo, o desequilíbrio metabólico durante todo o período perinatal afetou a nutrição tanto via placentária quanto via leite materno da prole de mães suplementadas com doses supra-recomendadas de ácidos graxos poliinsaturados ômega 3 e ômega 6.
reduzindo a velocidade de crescimento e levando ao aumento de ganho de peso da prole. Muito obrigada.